Você gostaria de ganhar R$ 2.000 a mais daquilo que você já ganha por mês? Ter esse dinheiro entrando diretamente na sua conta sem você fazer absolutamente nada? E ainda, com pagamentos semanais? Pois então eu vou te contar como fazer isso. Mas antes, eu vou pedir rapidamente para você se inscrever aí nesse canal, porque você está perdendo dinheiro não vendo esses vídeos. Ative as notificações, deixe o seu like se você gostar do vídeo e compartilhe esse vídeo também nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, para que esse canal possa crescer e ganhar mais relevância. Pois bem, você tem um carro sobrando? Para você poder ganhar esses R$ 2.000 que eu estou falando aqui, você vai precisar ter um carro sobrando. Antes de entrar na pauta principal, deixa eu perguntar para vocês, tá boa a imagem aí, pessoal? Deixa aí nos comentários depois se estão me enxergando bem. Chegou mais um equipamento de iluminação novo aqui para o canal que eu tinha encomendado e eu tô assim quase cego aqui com a visão toda ofuscada, quase não enxergo a câmera, mas eu espero que vocês estejam me vendo bem, tá? Então vamos para o que interessa. Você tem um carro sobrando para ganhar esses R$ 2.000 por mês? De repente você tem um carro e você não utiliza ele na sua rotina diária, você não precisa do carro, você poderia disponibilizar ele e está ganhando esse valor. Ou muitos casais têm dois carros e um dos carros, quase sempre o da esposa, acaba ficando mais ocioso na garagem, enquanto que o casal utiliza somente um dos carros. Então, essa pauta eu estou trazendo porque ontem eu estive conversando com um amigo meu e ele perguntou a respeito de locação de veículos para motoristas que fazem transporte por aplicativo. Então, o meu amigo estava disposto a comprar um carro para fazer a locação dele para os motoristas que transportam passageiros nos aplicativos, né? E eu comecei a responder para ele, né? Eu primeiramente perguntei se ele já tinha o carro, não, ele iria comprar o carro, tá? Mas então, isso que trouxe essa pauta. Por que eu sei a respeito desse assunto que eu vou lhe dizer? Porque uma das minhas atividades profissionais é ter alguns carros locados para motoristas que trabalham com aplicativos. Então, esse assunto aqui eu estou falando com conhecimento de causa. No caso do meu amigo que estava me perguntando, eu disse para ele, olha, eu teria muito interesse em fazer esse negócio contigo, te ajudar nesse processo todo, porque tu comprando mais um carro para colocar ele para alugar, tu vai estar fazendo o seguro comigo, porque ele já é meu cliente, né? E eu falei para ele, eu só tenho algumas pequenas ponderações aí para te colocar a respeito desse mercado aí. E aí a gente começou a discorrer um pouco sobre a ideia. Primeiramente, você precisa entender que tudo que eu vou dizer aqui se refere a uma categoria de motoristas específica. Existem dois tipos, tá? Primeiramente, os motoristas bons, que são aqueles que pagam em dia, que não lhe dão trabalho, que praticamente não entram em contato com você durante a semana, eles não falam nada, e no dia combinado com você, ele vai lá, faz o depósito, te manda o comprovante e fica tudo bem. Mais uma semana se passou, você que está locando o veículo teve aí o seu dinheirinho na sua conta, ele que é o locatário fez o processo, utilizou o veículo, trabalhou, ganhou dinheiro, lhe pagou e também teve a sua renda. Esse é o mundo perfeito, é o mundo ideal. Agora existe um outro perfil de motoristas e esse é o que realmente dificulta esse processo da locação de veículos para motoristas de aplicativo. Esse outro perfil de motoristas, o que eles fazem? Eles te ligam no meio da madrugada, 3 horas da manhã,
Por quê? Porque eles estão trabalhando às 3 horas da manhã, então eles acham que tu está à disposição deles para responder qualquer coisa. Ah, acendeu uma lâmpada aqui no painel. Ah, agora furou o pneu, o que que eu faço? Ah, terminou a gasolina e eu tô no meio do nada aqui, tô no meio de um lugar longe, sem posto, sem condição de chamar ajuda. Ah, enfim, por tu ser o proprietário do carro, por tu locar o carro para ele, tu acaba virando a babá dele, né? Esse é o pensamento desse tipo de motorista. Tu tem que resolver todos os problemas dele, os problemas gerados por ele. Então, esse é o tipo do motorista que a gente não quer, de forma nenhuma, tá? Infelizmente, eu vou arriscar estipular aqui um percentual. Esses motoristas problemáticos e ruins que ficam infernizando a vida dos proprietários dos carros, eles são mais ou menos uns 70% das pessoas que locam veículos para trabalhar nos aplicativos diretamente de pessoas particulares, né? Porque existem as pessoas que trabalham com carro alugado, existem muitas pessoas que vão lá numa locadora grande, vão lá na Localiza, vão lá na Movida, que são as locadoras, inclusive, que têm parceria com os aplicativos e geram descontos e tal, e os valores dessas locadoras grandes são muito bons. Eles muitas vezes são até melhores do que o pessoal que aluga particularmente. E estão sempre com carros novos, né? Carros do ano, no máximo um ano de uso. Por exemplo, agora é 2019, dificilmente você vai pegar um carro que seja mais velho do que 2018, numa locadora grande. Só que existe um mercado aí, existe um grupo de pessoas que por algumas definições e critérios das locadoras grandes, elas não podem ser atendidas pelas locadoras. Então elas precisam alugar de outras pessoas. E se criou então um mercado das pessoas que alugam o veículo para esse nicho aí de condutores, que mesmo dentro desse perfil, eles ainda podem ser bons condutores, que cuidam do seu carro, mantêm ele todo em ordem, se preocupam com o carro do motorista, porque afinal de contas o bem é do proprietário. Mas ele tendo um carro em condições e estando com tudo em ordem, vai ser bom para ele no trabalho dele também. Então tem alguns motoristas que têm essa visão e têm essa ciência. Agora, eu me arrisco a dizer que 70% são motoristas problemáticos e é difícil identificar. Porque antes dele fazer a locação com você, todo motorista é melhor que o Ayrton Senna. E são mais cuidadosos, e são os mais responsáveis, e são os mais isso, aquilo tudo que você quer ouvir. Eles sabem o discurso, eles sabem aquilo que incomoda você, proprietário do veículo, e que eles não devem fazer com o carro, e eles acabam fazendo igual. Quando chega na hora que você entrega a chave na mão dele e diz, ó, você lembra tudo que aquilo que a gente combinou? Ele diz, não, pode deixar. E aí, quando começa a andar sozinho, aí é que vira um grande problema. Mas, enfim, não vamos falar só de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Vamos imaginar que você tem a sorte de achar, sem querer, apenas motoristas desse perfil dos 30% que eu estou dizendo aqui. Só motoristas bons que não vão lhe incomodar e não vão lhe dar trabalho nenhum. Vamos apostar nisso. Muito bem, então vamos falar dos custos. Você vai ter que pensar que estes R$ 2.000 eles vão se dar divididos em pagamentos semanais. O preço médio, tá? Pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas fica em torno de R$ 500 por semana. Então, se você tem um carro que pode ser enquadrado no transporte por aplicativos, dentro daqueles requisitos, ele tem que ter no máximo 8 anos de vida, né, de idade o carro, tem que ser 4 portas, tem que ter ar-condicionado, tem que ter vidro elétrico na frente. Não, acho que isso até não é requisito. Mas enfim, aqueles critérios lá que são dos transportes por aplicativos,
Se o seu carro se enquadra nesses critérios, você pode sim locar. Se você acertar a mão e alugar para um motorista que pertence a esses 30% de motoristas bons, legal, bom para você. Você vai ter sucesso e vai ganhar o seu dinheirinho todos os meses. Mas você tem que ter ciência que você vai ter alguns custos para manter isso. Primeiramente, aqueles custos mais básicos e tradicionais do seu carro. Você vai ter que pagar o IPVA dele, você vai ter que pagar o seguro obrigatório, o licenciamento. Esse você pode pensar, mas eu pagaria de qualquer jeito. Sim, é verdade. Você pagaria de qualquer jeito, talvez você até já pagou o seguro e o licenciamento desse ano. Agora, vamos entender com uma visão mais macro. Quando você paga o imposto, você está pagando para poder fazer uso daquele bem. Então, neste caso, se você vai ceder o seu bem, que é o seu automóvel, para outra pessoa utilizar, você tem que colocar esse imposto na conta também. Essa despesa anual, você tem que diluir ela ao longo dos meses para fazer um valor, chegar no valor significativo para saber o quanto que vai sobrar para você por mês. Então, não esqueça, o IPVA, o seguro obrigatório, o licenciamento, tem que entrar nessa conta. Outra conta importantíssima, seguro do carro. Nunca, nunca, nunca faça locação do seu veículo sem estar coberto por uma companhia seguradora. Pelos motivos mais evidentes e bem plausíveis. A pessoa que está trabalhando no transporte por aplicativos está correndo muitos riscos com o seu veículo, como você também estaria se você fosse um motorista. Então, este serviço ele é perigoso porque a pessoa está exposta ao trânsito o dia inteiro, né? Todo aquele período de horas que a pessoa vai estar trabalhando, ela vai estar no trânsito. Quem está no trânsito está correndo o risco de se envolver em um acidente. Além do que, se a pessoa trabalha numa região um pouco mais ruim, um pouco mais perigosa, também tem o risco do assalto. Infelizmente, muitos motoristas por aplicativos têm sofrido assaltos porque os aplicativos não colaboram, enfim, a gente sabe por que os motivos dos aplicativos e eles não querem ajudar, mas enfim, não é esse assunto do vídeo, porque os ladrões sabem que os motoristas de aplicativo têm algum dinheiro consigo. Pode até não ser uma grande quantia, mas sempre tem algum dinheiro para pelo menos poder dar o troco para o passageiro que está andando com ele. Então existe o risco, além do acidente, o risco do assalto. Você precisa, isso é regra absoluta, assim, não pense em alugar o seu veículo sem estar coberto pelo seguro de uma companhia seguradora. Outro custo que você precisa considerar, sim, sem pestanejar, você precisa muito ter um rastreador no seu veículo. Você precisa ter obrigatoriamente um rastreador. Por quê? Você vai utilizar o rastreador para várias coisas. Uma delas é pensando no sentido mais primário do rastreador. Se roubarem o veículo, você não quiser acionar o seu seguro, porque não é vantagem para você que tem carro ser ressarcido pela seguradora. Então você quer achar o seu veículo para poder locar ele de novo, você vai acionar o rastreador, vai localizar o veículo, vai pedir para a polícia ir lá recuperar o seu veículo. Ok, esse é o primeiro ponto. É verdade, é um ponto muito importante. Segundo ponto, você vai usar ele de forma administrativa dentro do seu negócio de locação de veículos. Porque no rastreador, você vai baixar ali um aplicativo e você vai identificar onde está o seu veículo naquele momento. Durante as 24 horas do dia, você sabe exatamente aonde está o seu veículo. Isso é de fundamental importância. Depois nós vamos entrar um pouquinho mais nos problemas a respeito daqueles 70% dos motoristas ruins ali do perfil. E aí nós vamos pensar um pouco a respeito dessa solução do rastreador. Isso mesmo, você pode precisar bloquear o seu veículo administrativamente, caso o seu motorista não esteja de acordo com aquilo que vocês estabeleceram.
você vai lá, dá o comando no seu aplicativo ali do rastreador e o veículo fica bloqueado. Ele já não consegue nem sair de casa ou do lugar onde ele estiver. Então, também serve como uma ferramenta auxiliar para você, amigo proprietário que está cogitando alugar o seu veículo. Você vai fazer uso deste serviço do rastreador. Então, coloque junto na conta mensal a mensalidade do rastreador, além do seguro. Tá? O rastreador não serve apenas para localizar o seu carro, mas também ele é um auxiliar importantíssimo na sua operação, no seu negócio. Então, nisso aí nós já estamos pensando nos custos do IPVA, do imposto, né, tributos, seguro e rastreador. Muito bem. Agora nós vamos entrar um pouquinho mais sobre o perfil ruim dos motoristas, daqueles 70% de motoristas ruins ali. O que é um grande problema neste mercado de locação de veículos é, sem sombra de dúvida, a inadimplência. Quando você aluga alguma coisa, você está esperando receber. Se você tiver um apartamento, um imóvel qualquer parado, você vai alugar, você está esperando receber por ele. Se a pessoa não paga, você tem que já pensar em como cobrar, como correr atrás e como fazer para ela pagar para você. Agora, isso é o básico, isso é o mais tradicional. Agora, situações como, por exemplo, houve aí uma espécie de greve, não é greve exatamente, uma paralisação. Paralisação dos motoristas reivindicando melhorias de segurança nos aplicativos. E aí o motorista chega para você e diz: bah, essa semana aí eu não vou poder te pagar a semana inteira, porque teve paralisação durante 2 dias que eu fiquei sem trabalhar. E aí você faz o quê? Como assim? Você ficou sem trabalhar porque não quis trabalhar, você optou, fez uma opção de paralisar. Independente de entrar no mérito se a paralisação era justa ou não, se a reivindicação era certa ou não, não importa. A pessoa que tem um carro locado, ela deve pensar e ter ciência de que se ela alugou o carro, ela precisa pagar por ele. É a mesma coisa você ir lá na Localiza, dizer que você quer alugar o carro por 10 dias para viajar com a sua família, e aí você não conseguiu sair hoje que você pegou o carro, você vai sair só daqui a 2 dias com o carro. E aí, quando você vai devolver lá na locadora, na Localiza, você diz para eles assim: não, eu quero pagar só 8 dias, porque eu aluguei o carro para ir viajar, mas eu não fui no dia que eu aluguei, eu fui viajar só 2 dias depois. E aí, o que será que o pessoal da Localiza vai dizer para você? Infelizmente, esses 70% de motoristas aí, eles acreditam que estão com o pensamento correto, reivindicando o não pagamento de diárias pela locação do veículo, do seu veículo, em função de paralisação. Pode acreditar, isso é verdade. Aquele tempo aquela situação que tivemos nos postos de combustível até esses dias atrás, até não tenho certeza se foi no ano passado, em 2018, ou se ainda foi em 2017, que houve a greve dos caminhoneiros daí, e o que aconteceu foi o desabastecimento dos postos de gasolina. Então, o motorista não tinha como abastecer o veículo. Este não é um problema que foi escolhido pelo motorista, ele não escolheu não abastecer o carro, simplesmente não teve. Mas existia um problema no Brasil, no país todo, e os postos não tinham mais combustível. Agora, você, até deixa aí nos comentários para mim, você acha que é correto ele não pagar essa diária que ele não conseguiu trabalhar em função do desabastecimento dos postos de combustível? Ou você entende que ele mesmo assim deve pagar, porque afinal de contas ele continua com o veículo e quando ele locou, ele possivelmente imaginou que alguma situação de força maior, vamos chamar assim, pudesse acontecer e ele não pudesse trabalhar naquele período. O que você acha? Então, isso é para falar um pouquinho
das situações de inadimplência. Existem muitos motoristas que não pagam a conta. Quando chega no dia de pagar, eles dizem que não tem, aí você cobra de novo, aí você bloqueia o veículo, você busca o veículo e ele não paga mais. E aí você fica correndo atrás judicialmente, protestando nota promissória, entrando com ação nas pequenas causas, enfim, tomando os meios legais para fazer ele pagar aquilo que foi acordado entre vocês, de acordo com o contrato que você tem assinado dele. Mas a gente sabe como funciona o nosso sistema brasileiro, então é bem difícil ter êxito rápido nesse tipo de operação. Então a gente acaba perdendo muito tempo e desgastando boas quantias, tentando recuperar o valor que está locado e não pago na rua. Estou dando uma olhada no tempo do vídeo aqui, tá ficando longo pra caramba, né? Eu vou tentar acelerar porque eu sei que quem chegou até aqui vai olhar até o fim. Isso eu tenho certeza. Mas as pessoas quando olham o vídeo no YouTube lá, e tem um monte de minutos, eu não vou mais assistir esse vídeo. Infelizmente acontece. Vamos lá, pessoal. Além da inadimplência, os acidentes. Poxa vida, o seu carro, aquele carro que você lutou tanto, trabalhou tanto para conseguir comprar ele, você investiu o seu dinheiro, você escolheu com todo amor, com todo o seu carinho, você escolheu aquele carro para você e você resolveu alugar ele agora, fique ciente que é bem possível que o motorista vai bater o seu carro. Eles batem muito, muito mesmo. É muito diferente, você pode pensar, você é amigo motorista, que ainda não aluga veículos, você pode pensar olhando para si. Você pensa assim, não, mas eu dirijo há 20 anos, 30 anos, eu nunca bati o veículo. Você não faz parte dos 70% do perfil ruim, muito provavelmente. Você, amigo motorista, que pensa assim, e proprietário de veículo, você poderia ter um veículo alugado e não teria problema. Mas o seu motorista, que deve cair os 70%, se você tiver o desprazer de ter um motorista desses 70% aí do perfil ruim dentro do seu veículo andando com ele, fique sabendo que ele vai bater o seu carro. E não precisam ser acidentes grandes, ou melhor, podem ser sim acidentes grandes, tá? Pancadas realmente fortes, violentas, que deem uma perda total no seu carro, ou que precisem do acionamento do seguro, e aí você tem que pensar que você vai ter outro custo, que é o da franquia do seguro. Enfim, não vamos entrar muito nesse terror aí, porque eu quero falar dos pequenos acidentes, aqueles toquezinhos, aquelas coisinhas que você nunca deixa acontecer porque você cuida do seu carro. Mas esses 70% de motoristas do perfil ruim, eles não estão nem aí para o seu carro. Eles vão chegar lá dentro do supermercado, quando eles estiverem usando o carro particularmente, eles vão bater a porta no carro do lado, no poste de luz que tem no estacionamento do supermercado. Eles não se preocupam com o seu patrimônio. Eles vão bater e vão fazer pouco caso e vão dar uma rezinha lá, vão dar uma encostadinha no muro, e quando eles estiverem estacionando, eles vão dar um toquezinho no carro da frente. Amigo proprietário, se você pensa em alugar o seu veículo, a primeira coisa que você precisa fazer é desprender desse valor sentimental do seu veículo. Se você tem isso, se você pensa, não, mas o meu carrinho, eu amo o meu carrinho, já cancele a sua possibilidade de locação. Não alugue porque você vai sofrer muito sabendo que o seu carro vai estar sendo machucado aí com algum motorista, caso você pegue um motorista desses 70% aí. Manutenção dos veículos, e aqui é onde vem o seu custo gigantesco, talvez o maior deles, de olho fechado, tá? Você pode pensar assim, voltando um pouquinho. Normalmente, o que se combina dentro desse mercado de locação de carros particulares? Normalmente, a manutenção do veículo sempre é por conta do proprietário. Então, o proprietário assume fazer a manutenção, porque aí você sabe que a manutenção será feita no seu carro de fato. Se você disser que é o motorista que deve fazer e pagar,
mesmo que você cobre um pouco menos dele, é um óleo de motor que deveria ser no máximo para 10 mil, de repente vai rodar 30 mil, 40 mil, ou pior ainda, não, isso não funciona. Se você quer o seu carro pelo menos andando no dia que ele lhe devolver o carro, você tem que garantir que sejam feitas as manutenções. Nesse caso, você precisa pagar. Então, óleo, filtro, essas manutenções de rotina, você pode ter certeza, você vai fazer com muita frequência, porque você pode pensar que você faz a sua troca de óleo do seu carro na sua utilização como particular, ou uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, que seria o mais normal dentro da média de utilização. Não, essas pessoas que utilizam o veículo para trabalhar, elas trocam o óleo quase todos os meses. É porque eles rodam muito, tá? E isso não é demérito, eles estão trabalhando. Então o carro vai ter uma utilização forte, de muita quilometragem. Precisa, logicamente, muita manutenção nesse sentido de óleo. Então se prepare, no mínimo uma troca de óleo por mês. Pode se preparar porque deve acontecer. Outras manutenções preventivas, troca de correia dentada, etc. Tudo isso é com você. Você tem que ter interesse em manter isso regularmente dentro da quilometragem ali exigida pelo fabricante do seu carro, porque isso é bom, corrigindo, para você, porque vai garantir a maior vida útil do seu veículo. Tá? Então, isso é importantíssimo que você mantenha. Mas e se o motor quebrar? O que acontece se o motor quebrar? Não, isso aí não acontece. Não tem como alguém quebrar o motor. Tem, sim. Acredite que tem. Mas então o motor estava bichado, o motor estava fumando, estava ruim, estava batendo, escambau. Não, motor bom, muito bom. Motor quebrado, não é fundir o motor, não é apenas furar os anéis lá, o pistão, o escambau, quebrar o motor. Você pode acreditar? Sim, isso acontece, infelizmente. E você fica como? A pessoa pega e larga o veículo para você e diz: eu não tenho dinheiro para pagar. Aí você, vai de novo pelo caminho jurídico, aquele que você sabe que é bem fácil de conseguir recuperar alguma coisa, né? Aí você troca a embreagem do seu veículo quando ele está. Quando a embreagem ficou ruim, você troca a embreagem do veículo. E aí você larga de novo para o seu condutor, para o seu motorista lá trabalhar. Em 6 meses ele consegue derreter uma embreagem totalmente. Como é que faz? Você deixa sem embreagem, ele vai dizer: eu não posso trabalhar com carro sem embreagem. Você pensa, então você tem que pagar a embreagem. E aí começa o impasse. Você tem que pensar tudo que houver desacordo entre você e o seu motorista, vai haver um impasse. E lembre-se, nós estamos pensando no pior cenário daqueles 70% de motoristas do perfil ruim. Esse motorista que destrói o seu carro e faz parte desse grupo, ele não vai se solidarizar com você. Ou você estipula regras e formas de que ele pague esse tipo de dano ao veículo antes de você alugar, ou é melhor você não alugar, porque essas coisas, elas realmente acontecem. Eu tomei nota aqui mais uma situação. Como alguém consegue quebrar o setor da direção hidráulica do seu carro? Não, a direção não tinha problema nenhum, que muitos devem estar pensando. Ela não fazia barulho, ela não roncava, ela não trepidava, ela não acontecia absolutamente nada. Ela tinha óleo, ela estava com tudo em dia funcionando perfeitamente. E aí, de uma hora para outra, do nada, aparece quebrada. O mecânico que faz a manutenção no carro fica surpreso, diz: nunca vi acontecer, nunca vi alguém conseguir quebrar um setor de direção hidráulica. E aí fica lá você
sem o seu dinheiro que não vai receber em dia, porque a pessoa não consegue trabalhar porque o carro está estragado, ou ele lhe devolve o carro estragado e você vai tentar cobrar dele depois judicialmente, ou enfim, você sempre vai ficar com o pepino na mão. Sempre, sempre aceite isso antes de fazer a locação. Porque se você pegar um motorista do perfil desse 70%, vai ser isso que vai acontecer, tá? Então, para encerrar, pessoal, para a gente tentar concluir um pouco de tudo isso, existem muitos problemas nesse mercado, nesse método aí de locação de veículos. É possível ganhar dinheiro? Claro que sim. Senão não existiria o mercado, senão as pessoas não alugariam um veículo. Mas você tem que pensar em todos esses custos antes e você tem que considerar que vai dar um envolvimento grande de sua parte. Os motoristas eles vão ligar para você quando eles não souberem o que fazer. Ah, o pneu furou. 3 horas da manhã de sexta para sábado. Ai, o que eu faço? O pneu furou. E o que você faz? Dá vontade de mandar ele ir longe, né? Mas enfim, isso acontece mesmo, tá? Aceite isso e prepare-se psicologicamente para administrar essas situações. Essa é a melhor dica que eu dou para você. O meu amigo, aquele que eu comecei lá no início do vídeo falando, que veio me perguntar a respeito desse assunto, eu disse para ele, olha, eu te conheço, eu não te recomendaria tu pensar muito nesse caso aí, porque ele estava cogitando comprar o veículo. Então, além desses custos que eu passei para vocês aqui, ele pagaria mais a prestação do veículo. Coloca aí, sei lá, R$ 1.000 numa prestação do veículo, mais todos os outros custos, vai sobrar o que para ele? Nada. Até ele pagar todo o veículo dele que ele vai comprar para investir, para botar nesse negócio da locação, o veículo dele já esfarelou, já não serve para mais nada. Logo, ele está trocando figurinha 6 por meia dúzia, não está ganhando nada. Tá? Eu recomendei isso para ele, mas ele é meu amigo, eu conheço ele, então eu já tenho uma proximidade maior para poder dizer essas coisas para ele. Para você que está cogitando fazer isso, pense bem se você já tem algum conhecido para quem você possa alugar o carro. E analise com frieza se ele realmente deve pertencer àquele grupo dos 30% dos motoristas bons. Se você já tiver uma pessoa para alocar o seu veículo que você realmente acredite que não vai dar tanto problema, porque problema sempre vai dar, mas que não dê tanto problema, você pode sim se aventurar nesse mundo aí e fazer a locação do seu veículo e ganhar assim um dinheiro. É válido e é possível fazer isso, tá? E se você quiser, se você tem tempo disponível, né? Você não tem grandes ocupações durante o dia, você tem dinheiro suficiente para investir nisso, ou você tem um veículo que não é utilizado e você pode colocar ele nesse tipo de serviço sem se preocupar muito com essas questões todas, e você está precisando de um pouquinho de emoção na sua vida, você está muito tranquilo, muito descansado, precisando arrumar uma confusão, uma sarna para se coçar, então entre nesse negócio que você vai viver grandes emoções com absoluta certeza. Isso eu garanto para você. Se você quiser mesmo e acha que eu estou blefando, pode entrar em contato comigo através do e-mail do canal. Eu lhe vendo um carro alugado ainda para você e eu fico com um a menos e ficamos todos muito felizes. Um grande abraço para você, seja o que for, faça direito, valeu!